Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou aluna de doutorado do Programa de Cirurgia e Medicina Translacional da FNB, sou orientada pela professora Selma, e o meu trabalho se intitula Morfologia dos receptores de acetilcolina, apósito nervosa periférica e reconstrução via tubulização e biopolímero de fibrina. As lesões nervosas periféricas são um trauma razoavelmente incidente, incidem em cerca de 350 mil pessoas anualmente, e destas, cerca de 100 mil precisam de intervenção cirúrgica para a correção dessas lesões. A maioria dessas lesões tem origem traumática, ou seja, advém de acidentes automobilísticos, acidentes envolvendo armas brancas, e são lesões extremamente comuns em época de guerra. Dessas lesões, pode-se originar perdas sensoriais, perdas motoras. Em alguns quadros mais graves, os pacientes acometidos podem até desenvolver quadros de dores crônicas. Por isso, a tentativa é de se estudar para se aprimorar, então, para buscar técnicas mais eficazes das técnicas cirúrgicas de reparo. O que se tem, o que é mais clássico, o que é mais utilizado, é a técnica, então, de sutura. Então, reconectar os cotos que foram separados pela lesão com pontos de sutura. Porém, qual que é o problema dessa lesão? Ela só é possível, ela só é viável quando a lesão não tem grande perda estrutural, então tem muita grande perda de estrutura nervosa, anatomia nervosa. Então a reconexão é possível, porém se houver grande perda de estrutura, se a lesão for grande, se a lesão for grave, na hora de reconectar esses cotos, vai haver uma certa tensão para a ligação deles, impedindo então uma boa regeneração. Por isso, foi desenvolvido para esses casos mais graves uma técnica de autoenxerto. Então, é retirado um fragmento no nervo doador do próprio paciente, na grande maioria das vezes, normalmente nervos sensitivos, para então enxertar, conectando, então reconectando os cotos que foram separados pela lesão. Qual que é o problema dessa cirurgia? É uma técnica extremamente difícil, então precisa ser extremamente precisa ali a reconexão nervosa, e além disso, no nervo doador, pode às vezes acontecer casos também de dores crônicas. Então, a recuperação não ser muito boa lá no nervo doador. Por isso, hoje, a maioria dos estudos tem tentado trazer a técnica de tubulização. Então, a utilização de um tubo, a grande maioria das vezes artificial, para reconectar os cotos. Por quê? O sistema nervoso periférico tem uma capacidade natural de regeneração. Então, apenas direcionando esse crescimento, já existem bons resultados advindos após a técnica de tubulização. O que tem que se tentado utilizar para essa técnica de tubulização são biopolímeros, de preferência biodegradáveis. Por quê? Para que não se necessite uma segunda cirurgia para retirada do tubo após, então, a regeneração. Então, dentre esses biopolímeros, eu destaco a policaprolactona, então, um biopolímero biodegradável que já foi visto na literatura com resultados bastante promissores. Além da técnica de tubulização, muitas vezes é adicionado a esse tubo um adjuvante para auxiliar na regeneração. Então, células de Schwann, células-tronco, diversas neurotrofinas, e muito utilizado para guiar essas substâncias, então para conter essas substâncias, são os selantes de fibrina. Porém, existe ainda muito debate na literatura se o selante de fibrina, que vai mimetizar o final da cascata de coagulação, vai auxiliar ou vai atrapalhar a regeneração, a reconexão nervosa. Dos selantes de fibrina existentes, o único no mundo heterólogo biológico é o selante de fibrina do CEVAP, o biopolímero de fibrina do CEVAP, que é composto, então, da giroxina, extraída do veneno da cascavel, e do fibrinogênio advindo de sangue de búfalos. A giroxina vai clivar o fibrinogênio em monômeros de fibrina para iniciar, então, ali a coagulação. Só retomando, o que acontece, então, nesse processo natural de regeneração que o sistema nervoso periférico tem após uma lesão. Então, vai acontecer a chamada degeneração valeriana. Vai haver um início ali, uma inflamação, para haver degeneração, para haver uma limpeza ali do local lesionado. Então, as células de Schwann ali presentes vão tentar novamente reconectar esses cotos.
E elas vão fazer isso através da formação dessas bandas de Banha. Porém, qual que é o problema? Então, se a técnica cirúrgica não facilitar essa regeneração, for extremamente eficaz, ou mesmo uma situação de lesão mais simples, rápida, o músculo vai ficar muito tempo sem receber o estímulo nervoso não vai chegar. Então, para esse músculo vai atrofiar, as junções neuromusculares, que são a região de contato entre o nervo e o músculo, vão estar desestabilizadas, então podendo acarretar problemas mesmo após a reconexão desses cotos. Problemas, então, funcionais, a recuperação motora pode não ser completamente eficaz. Aqui só ampliando, então, detalhando a junção neuromuscular, então é aqui uma sinapse específica, ela tem 3 compartimentos, a membrana pré-sináptica, a fenda sináptica e a membrana pós-sináptica, onde estão localizados os receptores de acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor que vai ser liberado para contração nervosa, para contração muscular. Muitos inúmeros trabalhos vão observar os efeitos no nervo após esse tipo de lesão nervosa. Outros tantos vão observar o que acontece com o músculo, porém pouquíssimos trabalhos param para observar o que está acontecendo na junção neuromuscular após esse tipo de lesão. E é a junção responsável, então, pelo sinal, né, pela contração muscular. E pode ser um dos fatores responsáveis pela falha elétrica que acaba por resultar numa perda de função motora. Por isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os receptores de acetilcolina das junções neuromusculares após a nervose periférica e reconstrução utilizando técnica de tubulização. Então, nesse trabalho, nós utilizamos 20 animais que foram divididos em 4 grupos experimentais. O grupo controle Chan, grupo CS, onde houve apenas a incisão e a localização no nervo isquiático, e os grupos CD, PCL e BF, onde houve, então, uma lesão por neurotimese, uma lesão completa, com a retirada de 8 milímetros de estrutura nervosa, para ambos os 3. No grupo desnervado, após a lesão, os cotos foram invertidos e sepultados na tela subcutânea. Para o grupo PCL, o grupo do tubo de policaprolactona, então esse tubo foi inserido e os cotos foram suturados nesse tubo, então, para direcionar a reconexão nervosa. E no grupo BF, além do tubo de policaprolactona, nesse tubo foi inserido, então, apenas o selante de fibrina, para o biopolímero de fibrina do CEVAP, para observar a ação desse biopolímero na regeneração nervosa. 90 dias após a cirurgia, os animais foram anestesiados e eutanasiados, e foi realizada a perfusão intracardíaca. Após a perfusão, os músculos sólidos, sempre dos antímenos direitos, foram coletados, reduzidos ao terço médio, então sua porção média, porque a região do terço médio do músculo sólido é a região do ponto motor, onde se encontram as junções neuromusculares desse músculo. Após, então, a redução, foi realizada em imunofluorescência para marcação dos receptores de acetilcolina. Aqui, então, ilustrando os meus grupos, os meus procedimentos cirúrgicos. Então, o grupo chão só foi localizado o nervo isquiático e depois, então, realizada a sutura do músculo e da pele. Para o grupo desnervado, houve, então, a lesão, a retirada de 8 milímetros e após a inversão e sutura desses cotos na tela subcutânea. No grupo PCL, foram inserido um tubo de 12 milímetros, então, porque além da retirada de 8 milímetros, o nervo tem uma retração natural. Então, para cobrir esse gap e não gerar tensão, foi feito um tubo de 12 milímetros e os cotos foram suturados ao tubo com fio 10-0. E, além disso, no grupo BF, então, além do tubo de policaprolactona, foi inserido com auxílio de seringas as porções do biopolímero de fibrina, formando coágulo aqui já dentro do tubo. Aqui ilustrando, então, o músculo sólido, que foi, então, coletado após 90 dias, reduzido ao terço médio, foi realizado imunofluorescência nesses fragmentos musculares, após eles foram fotografados em microscopia confocal, então de imunofluorescência, e essas imagens obtidas
cerca de 200 imagens para cada grupo, foram analisados no ImageJ, através de um plugin específico, desenvolvido por um professor escocês. O plugin é chamado NMJ Morph. Então, para analisar realmente a morfologia da junção neuromuscular. Os parâmetros realizados, então, nesse plugin são a área e o perímetro dos receptores, diâmetro, área e perímetro da placa motora, índice de compactação, número e área média dos clusters dos receptores de acetilcolina e sua fragmentação. Como resultado, então, não tive diferença nem para a área, nem para o diâmetro dos receptores de acetilcolina, nem para o diâmetro da placa motora, tive diferença no perímetro. Então, o grupo controle foi diferente do grupo desnervado, onde houve só lesão, diferente do grupo com tubo, porém, o grupo do biopolímero de fibrina conseguiu se igualar aos resultados do grupo controle. Para a área da placa motora e índice para a área da placa motora também não houve nenhuma diferença entre os grupos, porém, tanto para o perímetro da placa quanto para o índice de compactação, então, quanto que esses receptores estão compactados ali na região da junção, houve a mesma diferença, uma diferença, então, entre o grupo controle, o grupo desnervado, e o grupo controle e o grupo PCL. Então, o grupo só com o tubo, enquanto que o grupo BF atingiu os resultados do grupo controle, então, tanto para o perímetro quanto para o índice de compactação. O número de clusters também não houve diferença, porém na área média desses clusters, sim. Então, todos os grupos se apresentaram diferentes do grupo controle. Para o índice de fragmentação dos receptores, também não houve nenhuma diferença. Esses resultados nos levam a discutir que pode haver uma associação, né, nessa associação do biopolímero ao tubo, nesse grupo onde há associação do biopolímero ao tubo, ele não houve dificuldade na regeneração nervosa. Então, a formação do coágulo não dificultou, não impediu o encontro dos cotos nervosos. 3 parâmetros desse grupo foram iguais aos do grupo controle, enquanto que o uso apenas do tubo não atingiu esses valores, sugerindo, então, um potencial desse biopolímero de fibrina. Eu apresento aqui as referências utilizadas e aproveito para agradecer.